Cadê esse pessoal? Cadê essa galera? Hoje nessa chuva aí, acho que... Bom dia, Val. Já tava... Oi, Valéria. Já tava aqui dizendo, o pessoal tá com preguiça hoje nessa chuvinha, hein? Bom dia. Bom dia, queridos. Vamos aguardar um pouquinho. A Delma estava com um pouco de dúvida. Vou falar com ela aqui. Valéria entrou disfarçada, Valéria. A Delma estava lá assistindo de ontem. Você acredita? Ela clicou antes do tempo. E o pior é que eu acho que a tia Daisy também. Então, se alguém tiver o telefone aí da Daisy, quiser dar uma ligadinha para ela, porque ela tinha agora mesmo, tem 5 minutos, me mandou mensagem pelo vídeo de ontem, dizendo bom dia, já estou aqui. Então, provavelmente teve algum engano aí. E aí, Marcelo, bom dia. É você que vai estar aí amanhã com a gente. Oi, Alê. O povo tá chegando e a Delma ainda nada, ó. Tá perdida, tadinha. Bom dia. Gente, será que Delma vai acertar? Meu Deus. Ela precisa clicar aí no online, no ao vivo para eu chamá-la. Aí, Delma chegou. Tá fazendo um café, Marcelo? Muito bem. Eu hoje acordei em cima da hora. Vou fazer meu café. Chegou. Vamos lá. Aceita aí, Delma. Fiz a solicitação para você entrar, é só aceitar. Será que vai? Vou fechar e tentar de novo, Delma. Presta atenção, vai aparecer aí uma solicitação para você entrar aí, ó, ao vivo. É só clicar. Cadê Fernanda, que não vem te ajudar? Ai, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Agora eu tô, vamos lá. Dorinha, eu já estava aqui há um tempão, eu estava numa luta para te achar. Eu sei, tava você e Daisy assistindo a de ontem, achando que era ao vivo. Ah, gente, a gente não tem mais idade para acertar igual vocês, não. A gente tem que ter tempo. É Alguém complicado, precisa eu estou ajudar a tão feliz Daisy. de estar aqui. Que bom, amiga. Eu pedi para as meninas avisarem a Daisy, alguém ligar para ela, porque ela tá lá na live de ontem. Ela tava me mandando mensagem: bom dia, ainda bem que eu consegui hoje, enfim. Só que ela tá na de ontem. Eu já passei por lá hoje também. Aí, quando eu vi que entrou o Sérgio, eu falei: não, não sou eu, deixa eu sair. É difícil, amiga, é difícil. Você sabe que Tá, a única coisa justa nessa vida é o tempo. Isso é é, justo. Todo mundo passa pelo que a gente passa, né? com Tá bom. certeza. Não, mais ou menos, Deixa eu né, só. Débora? A Lia vai tirar de letra isso tudo, tá? Lia, Vão, Bento, já. vão, as meninas aí, é verdade. Outra coisa é, na hora que a gente for terminar, evidentemente, com toda essa dificuldade, eu não consigo fazer. Eu estou pelo celular, né?
Uhum. Então, eu tenho uma música para pôr, mas está no notebook que está aqui do lado. Então, você vai Sim, me dizer se está ouvindo ou não. Eu espero que ouçam, tá tá bom? ótimo, sem problema. Bom dia aí todo mundo. Hoje já tem um monte de gente aí com a gente. Tá vendo? Foi até bom demorar um pouquinho para a Delma chegar, que deu tempo de todo mundo chegar junto. Então vamos lá. Eu vou fazer então a prece inicial, já que você vai ficar com a final, para a gente começar a leitura. Apesar do item 8, né, ser só o item 8 hoje, mas ele é de grandes oportunidades, né, da gente refletir. Então, pessoal, vamos lá. A gente está finalizando hoje o capítulo 2, tá? Esse aqui é o evangelho que eu uso. Dependendo do que vocês têm aí, pode mudar um pouquinho as palavras. Ah lá, da Delma. Então, dependendo da tradução, muda um pouquinho as palavras, mas dá para acompanhar da mesma forma, tá bom? Então, eu vou começar a prece inicial, vamos serenar aí, agradecer nosso Deus, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade desta manhã, deste estudo, agradecer pelos dias de sol, pelos dias de chuva, por toda a sabedoria da natureza, por toda a sabedoria da criação, pela misericórdia do momento em que estamos passando, que presos ainda no ponto de vista material, temos ainda muita dificuldade, Senhor, de acender a nossa visão, de perceber o Teu amor em cada uma das coisas que nos acomete. Solicitamos aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, a intuição que necessitamos tanto para ler o Evangelho e adquirir, aurir nele os elementos necessários à nossa transformação individual, tão importante, tão urgente. Continue conosco, abençoando-nos este dia, a cada um daqueles que conosco partilham este momento, e nos permita, Pai, estar sempre firmes, sempre vibrando positivo, na corrente do bem, que aumenta a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Então, já que eu comecei a leitura, a prece, Delma pode começar a leitura aí. A gente vai de parágrafo em parágrafo, ou quando quiser parar no meio para falar alguma coisa. Então, nós estamos no capítulo 2, no item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Aqui, Dorinha, eu faria uma pausa À para dar vontade. um esclarecimento, que a gente está começando a ler, né? Uhum. Nesse momento, como a instrução dos espíritos, tem realmente aqui a fala de um espírito desencarnado, foi uma rainha, né? Francesa, então eu imagino o tanto de riquezas, né? E aí aqui ela está exatamente colocando as questões materiais, né? E justificando que ela teve muito orgulho, muita vaidade por tudo aquilo, muito poder. Talvez ela não cita, mas imaginemos,
muita ganância, né? Muita ambição pelo ano, né? 1863, quer dizer, era o século mesmo onde as pessoas brigavam, lutavam, guerreavam por poder, por terras, e ela diz claramente, né? Que nada, absolutamente nada, ela levou. O que vem é fechando toda a ideia desse capítulo todo, né? Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, mas uma rainha que também não tinha nada parecido com Jesus também entendeu, né, na espiritualidade que ela também não tinha, né? E a gente está tendo essa oportunidade de começar a pensar aqui, agora. Justamente. O que para mim é o meu reino, né? O que para mim é o meu palácio? Quanto orgulho eu tenho desse meu palácio, desse meu poder, das minhas terras, dos meus súditos, dos meus seguidores, né? E a gente então se perde, até sinto mais vergonha até do que ela se eu chegar numa situação dessa, né? Porque nem rainha eu sou. E é um reino Nossa, muito é pequeno, verdade, né? Se a gente fizer essa né? comparação, ela chegou lá muito Cara, presa no materialismo, mas tinha de um tudo, tinha né? de um tudo, né? Quer dizer, ela tem o orgulho de ter tido, ter conquistado, ter dado, né? A gente às vezes tem orgulho, vaidade, é preso a uma matéria que é nada, que não Sim. é simplesmente quase nada. Se você perder, você reconquista. Mas a gente não quer perder, porque a perda causa uma dor imensa, uma frustração imensa, né? É, Mas do eu ponto acho, de vista daqui, né? é. Pode continuar? Pode. Rainha, e ela fala, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Se buscam na terra, né? Um sinônimo aí para entender melhor, porque as palavras, às vezes, muito rebuscadas, até assustam a gente, né? Você quer fazer algum comentário desse trechinho que você leu? E imagina o sofrimento nosso, né, como nós dissemos agora há pouco, nem rainha somos, Sim. chega lá e você, de repente, descobre que uma pessoa que você deu menos crédito, menos atenção, porque achava uma pessoa mais simples, talvez mais ignorante, menos capaz de compreender as suas palavras. Quantas pessoas, às vezes, a gente esclarece as coisas de uma maneira tão simplória, porque pensa assim, ela não vai conseguir entender, é uma pessoa muito simples, muito limitada. Uhum. Quem sou eu julgando a limitação, né, de alguém, o conhecimento de alguém, a capacidade de introjectar as palavras do Evangelho de Deus, o curso da Casa Espírita, o que seja, quem sou eu para julgar isso? Sim. Menosprezando, às vezes, a capacidade do outro, e a gente chega, às vezes, pode chegar num momento desse, né, como ela chega, desencarnada, e buscando se encontrar no novo reino, sem reinar, e Sim. ver pessoas muito mais simples que ela, num nível muito mais elevado, né? Como ela diz aqui, mas muito acima, homens que eu julguei insignificantes. Sim. Isso é uma oportunidade de reflexão muito profunda sobre a nossa forma de nos relacionarmos, né? Com Com as certeza. pessoas, com a família, né? Com os familiares,
porque às vezes a pessoa não tem o dom da caridade material, mas às vezes é uma pessoa extremamente caridosa moralmente. Tem a Sim. paciência de ouvir, de orientar, de escutar, de dizer uma palavra de apoio, de carinho, quando você não tem. E às vezes você não tem tempo porque você está imensamente envolvido com a caridade material, mas aquela pessoa está fazendo um bem. E isso me faz pensar muito sobre o papel que a gente tem, às vezes, como coordenador de curso, atendente fraterno, e espírita, né? Sim. Espírita, porque quando as pessoas sabem que você é espírita, elas sempre Cobram se mais também, né? colocam numa. Elas fazem questionamentos, elas pedem uma contribuição, querem ouvir uma palavra, pedem prece. E eu, muitas vezes, foi uma reflexão muito bacana agora, porque muitas vezes eu digo assim, mas não precisa pedir prece para mim, você pode fazer a sua prece. Eu penso que falando isso, eu estou sendo extremamente caridosa, mas não é. A pessoa tem a ilusão de achar que eu sou mais capaz do que ela. Olha a humildade dessa criatura, olha a bondade dela, né? A visão que ela tem dela própria e do outro, porque eu me denomino espírita, então a minha prece vai chegar mais depressa, ou vai ter mais efeito. Mas é nosso papel também esclarecer, com amor, é claro, que toda prece sentida é muito bem-vinda, né? Tem igual valor, no independente das palavras. Às vezes, até por a gente ler muito, as obras espíritas têm, em geral, um vocabulário muito rebuscado, né? A gente tem que admitir isso, e é algo ainda assim que eu acho que a gente devia repensar, né, nesse acesso às pessoas que não têm essa capacidade de compreensão da leitura, ou a paciência até de ficar buscando dicionário toda hora, enfim. Mas eu acho que a gente ter essa possibilidade de falar, de explicar ao outro que a prece, independente dessas palavras, eu me perdi, mas a prece não precisa dessas palavras robustas que muitas vezes a gente vê, né? Um orador ou alguém que esteja fazendo em público utilizar. E que às vezes a gente acaba fazendo de tão acostumados que a gente já está com aquelas palavras. Mas aí as pessoas que não estão acostumadas olham essa prece e dizem, eu não vou ser capaz de fazer isso. E não é verdade, É, né? porque qualquer prece, qualquer conversa, qualquer pensamento, por mais simples que seja, né, por mais humilde que seja, se for com o coração, com a intenção, né, tem um valor imenso, né, nesse reino é, celestial mesmo, né? Com Então, às certeza. vezes eu ontem passei uma tarde inteira num sufoco aqui tremendo, eu até te contei, né? E eu já não estava mais suportando. Porque se tem uma coisa que eu tenho uma dificuldade é serviço de casa. Todo Eu mundo acho que eu, sabe que está se eu acho que eu, já- descobrindo. eu acho que eu estou nessa aqui por uma oportunidade, uma bondade, uma misericórdia assim de Deus para dizer assim, vai filha rainha, pensando que é rainha para você aprender a lavar louça, limpar cocôzinho de cachorro, lavar banheiro, vai com Deus. E eu só, graças a Deus, eu estou tentando aprender, bendita quarentena, aprendendo antes do fim, antes de chegar o momento para mudar isso, né? E aí ontem eu passei uma tarde, imagina, lavar louça no tanque porque a pia caiu. Eu não tive jeito. Eu peguei o celular, falei, ou eu ouço palestra e canto música espírita, ou eu não vou conseguir sair, eu vou ficar aqui. Eu vai ter um problema sério aqui comigo, eu vou desmaiar, eu vou cair por cima das panelas. E a gente sente uma grande. Nesse momento eu rezava. E eu achava graça porque a minha prece era tão engraçada, chegava a ser engraçada, né? Porque eu estava na beira ali, lavando mão com sabão, e eu conversando com Jesus sobre a questão do planeta, do vírus. Eu dizendo, Senhor, como que as pessoas mais simples, mais humildes, não estão levando isso tão a sério, mas porque eles acham tão absurdo, deve ser porque eles acham tão absurdo, né?
ter que lavar a mão toda hora com água e sabão, porque eles vivem no tanque, eles vivem na pia, né? Tem gente que fica o dia inteiro fazendo, tem senhoras na minha idade que só fazem isso. Fica dentro de casa, cuidando da família, fazendo isso, não trabalha fora. Para mim, era um sofrimento. Aí eu vim ler o capítulo. Falei, coitada de mim, eu devo ter achado que eu era uma rainha algum dia e me enganei com isso tudo, né? E me enganei, e estava lá. Mas foi maravilhoso, foi proveitoso, né? E a prece que eu fazia era uma prece assim, como eu estou aqui conversando com você. Eu converso muito assim com Jesus, né? Então eu começo a pedir muita desculpa à espiritualidade porque eu rezo no banheiro. Diga um bom momento, não é falta de. Estou aqui, eu digo para eles: olha, estou aqui, não é falta de respeito, é a oportunidade de estar sozinha, concentrada no que eu estou falando, no que eu Olha, estou hoje em dia eu agradecendo. sei o que que é essa oportunidade de estar sozinha. São raros os momentos. Dorinha, quem é a Luana? É a sua irmã? É, Ela está me gozando, que assim, Delma, você é a rainha do lar. Eu falei, que bom. tá vendo? Ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre a realeza de Jesus. E aí a gente Eu, gente, mencionou que Jesus era rei, aí e que o rei é pelo mérito, não necessariamente pelo poder, né? Então aí, tá vendo? claro. Pelo mérito, você tá aí como rainha do lar hoje, tá vendo? Então, lê você agora um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Ah, só um parêntese. A Alessandra sempre fica, da última vez, então a gente ficou assim, será que a gente fugiu muito do assunto? E a gente de fato tinha fugido. Mas a graça, eu acho que é essa, né? Cada vez que a gente lê, a gente vai direcionado para uma reflexão específica. E quem sabe é aquilo que naquele momento o conjunto precisa conversar, né? Então a gente foge um pouco do assunto, mas não da essência, não do propósito da doutrina. Claro que não. Claro que não. Vamos lá. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ou seja, chegando, né, lá no plano espiritual, ninguém vai querer saber que posição social a gente ocupava na Terra, mas o que é que a gente trouxe de conquista moral, de crescimento individual. Fazendo o Evangelho no Lar com as meninas na semana passada, foi esse assunto, né? Tem um livrinho que é o Evangelho para Criança, né? E aí a gente falou exatamente sobre isso, sobre a mala. Se a gente fosse viajar para a pátria verdadeira, né? O plano espiritual, que qualquer um de nós pode ir, como é que tá essa mala da gente, né? E aí a gente começou a refletir e como que as crianças são capazes de entender o propósito do que a gente está ali direcionando e conseguem fazer as conexões perfeitamente, né, dessa mala, do que é que a gente pode levar de fato. E aí eu lembro que a Sofia chorou muito porque ela descobriu que ela não poderia levar o unicórnio rosa com que ela dorme todas as noites. E aí eu fiquei pensando, né? O que será que para mim é esse unicórnio rosa? Porque a gente sempre tem alguma coisa com a qual a gente tem ciúme, tem um apego tremendo, né? Aqui, materialmente. Para você ver o nível da minha insanidade. O meu telefone, ele deu problema. Assim que eu comecei a fazer as lives, eu estava com muita informação, estava muito pesado, o Henrique precisou formatar. Quando ele formatou, apagou, ele não fez o backup do meu WhatsApp, apagou tudo que era mensagem. E ele diz que eu sou muito acumuladora, porque eu tinha mensagem ali de 2018, de 2017, de coisas que eu não queria apagar. E aí apagou tudo. Eu me vi assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho mais nada. E aí, sobrevivi. E eu tinha muito medo de apagar aquelas coisas, eu tinha medo que as meninas mexessem no celular. Vai apagar minhas mensagens, vai apagar. Que bobeira, gente. Que bobeira, né? E a gente percebe o quanto que a gente é bobo
nessas coisas pequenas. Imagina nas maiores, né, Delma? Imagina nas maiores. Que responsabilidade que é ter posses ou ter poder. Deve ser uma prova, né? Quanto mais se tem, maior a prova. Porque deve ser muito difícil você manter essa serenidade e fazer essa distinção, né? Eu tenho, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer as escolhas certas, né? Isso é importante para mim e isso não é, porque nós não temos a real medida do que é a vida espiritual. Para nós falamos muito sobre, sou um espírito imortal, né? Eu sou um espírito. Isso aqui é uma matéria, uma carcaça. Isso é perene, isso acaba. Isso e o espírito é. Se nós conseguíssemos realmente pensar dessa forma, você não tinha nem carro, porque você ia procurar caminhar bastante para a sua casca ficar de boa muito tempo e você ter muita saúde para poder manter num templo sagrado, que é o teu corpo, esse espírito que está aqui passando por momentos de prova, de expiações, de regeneração, de melhoria. Mas a gente, às vezes, não consegue. Não consegue. O sonho do ser humano é brasileiro, o ser humano, de um modo geral, é a casa, um carro e conforto, coisas materiais. Porque ele não consegue entender. Nós já temos a reflexão e não conseguimos. Pior são as pessoas que nem a reflexão têm sobre isso, não entende que isso vai ficar aqui estragando, porque quando você vem de uma família que é materialista também, nem doar, às vezes eles doam. Eles brigam. Briga porque é meu, porque eu quero, porque é do outro, tem que dividir certinho. É uma coisa incrível. Eu vou confessar uma coisa. A minha mãe era uma pessoa materialista. Quando ela desencarnou, eu tinha receio de doar o que era dela e o que eu sabia que ela era apegada. Ela já tinha partido. Ela já estava num outro plano. Eu fazia preces todos os dias para que ela entendesse onde ela estava, para ela estar bem, para que o espírito dela tivesse o acolhimento, né? Necessário dos espíritos de luz, espíritos amigos e tal. Tudo certinho na teoria. Eu fazia tudo certinho. Mas na hora de doar aquelas coisas que eu sabia que ela adorava, que era um chapéu bonito, que ela fazia as viagens dela de navio, que era o guarda-chuva que colorido, com cabo de pedrinha, que ela só saía no dia que ela estava muito elegante, ficaram para trás. Porque eu achava que eu tinha que respeitar o materialismo dela, o jeito que ela era. E aos poucos eu casei com uma pessoa que é totalmente desprendida, mas eu nunca vi ninguém tão desprendido, e agora eu sei por que eu casei com essa pessoa, né? Porque a criatura abre as minhas coisas e diz assim, isto aqui tem que jogar fora. Eu quase que morro. Meu Deus, vai jogar uma apostila de 1975, que eu dava aula de fundamentos de computação. Não é possível. Se eu precisar disso, uma pessoa tem dificuldade de entrar no Instagram. O que eu ainda vou fazer com aquela apostila? Ah, joga fora. Ah, joga fora. Vai jogando fora. E agora eu estou mais leve. A quarentena me proporcionou essa oportunidade de realmente eu fazer evangelho lá e pedir aos espíritos amigos que higienizasse a minha casa, que tirasse daqui sempre, me protegesse a minha família e tirasse as coisas que traziam dificuldades, que não eram puras, que não eram do amor, que não eram do bem. De repente, tem um espírito encarnado aqui que leva tudo que não precisa mesmo, que é sujeira, que coisa velha, coisa sem utilidade. Só tenham cuidado de selecionar, porque algumas coisas ainda pode servir para alguém. Não essa apostila, lógico, mas tem muita coisa que a gente está descobrindo que tem demais. Tem demais, tem muito, tem mais do que se precisa, tem mais do que se dá conta de usar, de utilizar, né?
E é tão bonito quando você descobre isso. E essa coisa da Sofia eu gostei, porque agora eu vou descobrir o que é o meu unicórnio, né? Rosa. Maravilhoso. Estou cheia de unicórnios rosas para não levar, né? Para não levar. Exatamente, exatamente. A Luana falou assim: ah, o unicórnio, o seu unicórnio são elas. Na verdade, ela já entendeu muito bem que nós somos espíritos e que nós não morremos, né? Então, a preocupação dela com o unicórnio rosa é justamente porque ele não é um espírito. Então, ele não vai para o plano espiritual, você entendeu? Essa foi a explicação que ela deu. Porque ela poderia sentir falta de um dos gatos, ou do papai, da mamãe, das irmãs. Não, mas esses todos não. Esses todos têm o princípio Não. espiritual. Entendeu? Eu achei assim, Ah, que linda, ou linda. seja, ela sabe diferenciar e sabe e percebeu que matéria é daqui, é do plano material mesmo. Eu achei assim Muito demais. embora no juízo dela, tão infantil, tão criancinha ainda, ela pensa assim, poxa, o que eu mais gosto é ele, né? Eu durmo com ele, né? Sim. Quer dizer, como é que ele fica e eu não posso levar, né? Pois é Vamos difícil. lá. Vamos lá. Pode seguir aí no próximo. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Só um parêntese aí, que a gente tem a falsa ideia de que a gente realmente precisa sofrer, né? A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida, ao caminho dos céus. E aí a gente tem aquela falsa ideia de que o espírita gosta de sofrer. Se não sofrer, não evolui. Mas a verdade é porque é que Deus ele só nos permite o sofrimento quando a gente não evolui por vontade própria, quando a gente não busca esta evolução de outras formas, né? E o tamanho desse sofrimento é muito proporcional à visão que a gente tem das coisas, do ponto de vista espiritual ou material. Se hoje esse telefone meu vamos um exemplo bem esdrúxulo, porque eu já falei disso, né? Se hoje eu sofri porque as mensagens não estão aqui, é porque eu ainda sou muito, muito imperfeita e inferior, porque isso não é causa de sofrimento. Então, se eu me magoo, se eu sofro com uma traição, com alguém que me ofendeu, isso tá um pouco na minha imperfeição. Porque se eu for mais evoluída, se eu for mais compreensida, se eu tiver melhor a visão espiritual de todas as coisas, eu vou entender que aquele irmão, ele não está num momento ainda de compreensão, que ele foi infeliz nas atitudes, e eu não vou nem precisar perdoá-lo, porque só perdoa aquele que se ofende. E se eu não vou me sentir ofendida, eu não vou precisar nem ter essa preocupação, esse desgaste. Então, em que momento que esse sofrimento é o que conduz a gente para o reino dos céus? Porque enquanto a gente não tem esse preparo, esse amadurecimento, essa evolução, muitas coisas nos parecem sofrimento, quando, na verdade, são apenas as experiências que a gente precisa. Como, por exemplo, esse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Que para nós ainda parece um sofrimento muito grande, tudo em torno do mundo. Mas que lá na frente, quando a gente tiver a capacidade de compreender, talvez a gente realmente entenda que é a misericórdia de Deus atuando no nosso planeta, na nossa evolução em conjunto, no coletivo, e esse sofrimento, então, ele é proporcional, como eu disse, a essa nossa capacidade de entender. Não quer dizer que a gente tem que sofrer para evoluir, né? Que a gente só chega no caminho dos céus se sofrer, se penar. Não é isso. Mas que a gente busque essa evolução e estude e se amadureça para que essas vicissitudes
elas nos afetem menos. E quanto menos elas nos afetarem, mais próximo a gente vai estar desse reino dos céus, desse caminho dos céus. Falei besteira, Delma? Não, eu vou fazer só uma parte que é concordando com você. Por que que eu no início estava vendo tudo o que está acontecendo como sofrimento e medo? Porque eu pensei como humana e materialista. Quando eu consegui relaxar e começar a pensar como espírito e como espírita, eu comecei a entender que bondade, que justiça, que amor, que caridade de Deus, que misericórdia. Eu não sei nem se eu merecia, porque ele me deu a oportunidade. Dorinha, eu tenho feito um diário pessoal, eu até me emociona muito falar isso. Tenho feito um diário muito pessoal desde o dia de manhã que eu saí da sua casa na sexta-feira. Sexta-feira nós estivemos juntas e a partir do sábado de manhã eu decidi que eu não sairia mais de casa. E a partir daí, um poucos dias à frente, eu comecei a fazer um diário. Que oportunidade linda que eu estou tendo de fazer coisas, de resolver coisas interiores que eu não tive até hoje. Por tempo, por oportunidade de estar só, por não ter oportunidade de conviver com todas as dificuldades ao mesmo tempo, porque uma casa onde residem duas pessoas, duas senhoras, de repente tem filhas e netos em situações diferentes, todo mundo quer estudar, todo mundo quer usar o computador, que é um só, todo mundo quer fazer tudo, e eu tendo que aprender a dividir, a ceder, a deixar as minhas coisas para trás. Eu estou em trabalho remoto. Eu não estou sem trabalhar, eu tenho obrigações para fazer. Aí eu estou aprendendo a usar o celular, que eu não sabia. Isso eu estou falando já de coisa material. Mas, interiormente, o que eu tenho feito, o que eu tenho construído e reconstruído e reformulado nesse momento é tão bom, mas é tão bom que, no espiritual, essa quarentena, esse isolamento, esse momento, tem sido de um aprendizado muito grande, e se todos nós, no mundo inteiro, quiséssemos aproveitar isso de uma forma muito maior, nós passaríamos por tudo isso muito rápido, porque isso não é nada. Se você assistir um filme, ontem eu estava assistindo um filme onde embaixo explicava a história assim no final e dizia, e aí na Primeira Guerra Mundial morreram 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas. Exatamente há 100 anos atrás. Né? Em 1920, eles tinham essa estatística, tinham essa ideia. 14 milhões. Olha que sofrimento aquilo ali, que momento doloroso. Né? E as pessoas ali talvez ainda não tivessem, né, a capacidade de ter todo esse conhecimento, toda essa visão espiritual que hoje muitos mais têm. Muitos mais têm. Então, você falou muito bem. A gente tem a visão material e a visão espiritual que não são ainda muito claras. E a gente não tem que sofrer pelas coisas do espírito. Não tem que sofrer. Tem que tentar entender, estudar, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Estudar, refletir, e aquela frase, né, maravilhosa. Com Jesus, o jugo é muito menor, muito mais fácil. Sim. Né? Não quer Hoje dizer acaba que a gente vai ficar imune não, porque o espiritismo agora nada de mal vai me acontecer. Não é isso, né? Mas é porque a gente vai ter um comportamento diferente perante as Não, dificuldades. um comportamento que nos leve a um crescimento, a uma evolução espiritual. Né? Não é Sim. uma loucura qualquer. Agora eu sou espírita, eu vou toda hora lá fora dar uma voltinha e pedir para eu ficar transparente, numa cápsula amarela, que nada vai. Não, eu ontem pedi muito para sair numa cápsula amarela, mas de luva, de máscara, porque eu tinha que ir na farmácia comprar um remédio que eu tomo uma vez por mês, então não tinha jeito. Mas que eu fui querendo voltar para minha casa, sabendo que aqui eu tinha milhões de coisas para fazer,
mas eu fui e voltei para minha casa. E as pessoas estavam passeando lá fora também, né? Sim. Hoje acaba mais tarde, nós temos que ler, né? Temos, A pois gente é. vai falando também. Isso é porque era pequenininho o item, né? E aí a gente conversa, conversa, conversa. Vamos lá. Vamos lá, então. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta morada. E a gente corre para querer, é que isso nós estamos falando, a gente corre para querer o que é material e às vezes não tem tempo para realmente conquistar os bens que nos garantem paz espiritual, imortalidade evoluída, né? Trabalho na espiritualidade, compreensão sobre tudo e a perda do medo de fazer essa passagem, né? Verdade. Vou finalizar aí, já que você vai fazer a prece Isso, final. isso. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, em 1863. Ela pede aqui a prece para aqueles que perderam tempo, né, na encarnação, presos às ilusões da matéria. E é nosso papel fazer essas preces por aqueles irmãos que a gente percebe que estão iludidos no poder, iludidos naquelas posses que são meramente terrenas, que coisas que passam, né, que eles não vão realmente levar. E enquanto que muitos deles podem estar comprometidos espiritualmente, quando do seu retorno à vida verdadeira, como que eles estarão comprometidos? Então, que nós também tenhamos essa capacidade de aquele irmão que a gente não compreende às vezes, por estar na arrogância, por estar nos comportamentos que a gente julga, né, como equivocados espiritualmente, que a gente possa ter piedade deles e ter esse olhar, né? Em vez de ir para o embate com eles e simplesmente discordar deles, que a gente possa ter esse olhar de que eles precisam mais do que nós até dessa iluminação, dessa luz e tudo mais, né? A prece sempre é a base disso, né? Você fazer uma prece para você chegar nesse reino maravilhoso, nesse encanto, né? Que seria estar ao lado de Jesus ou estar no caminho de ficar ao lado dele, servi-lo de uma forma como espírito, né? É sempre muito linda para nós e para as pessoas, né? Eu tenho tido essa experiência porque eu tenho em torno de mim pessoas que não são espíritas de praticar, elas são, porque acreditam na comunicação dos espíritos e tudo, mas não frequentam nenhuma casa, não estudam, não têm o hábito da leitura, nem do evangelho do lar. Então, eu até ensino que o evangelho do lar é para o nosso lar. Mas, no fim, eu aproveito, peço licença para quem está conosco ali e digo, olha, eu vou irradiar, eu vou fazer uma vibração para outros lares, né? Aí a turma acha até graça, porque eu vou guiando eles. Primeiro vamos a Niterói, né? Eu levo eles para Niterói, vamos lá, vamos pensar, e penso, aí faço. Então, no fim, eu já estou fazendo assim, na minha casa, mais 5, né? E vou fazendo irradiações. É a forma que eu tenho de ajudar de alguma maneira, porque você também não pode obrigar as pessoas, de uma hora para outra, a acreditarem no que você tem certeza que é o caminho, né? Isso angustia demais. Exatamente.
Bom, e aí, assim, de tudo isso, não é para ninguém sair daqui com a consciência pesada, né? Se sentindo a própria rainha aqui, que, meu Deus, se eu desencarnar hoje, porque a única certeza que a gente tem é essa, que todo mundo vai desencarnar, seja de coronavírus ou de qualquer outra coisa, ninguém vai ficar aqui para É, semente. Então, o que que é, né? Que a gente está construindo na nossa malinha, mas que a gente se detenha naquilo que a gente já conseguiu iluminar dentro da gente, do que a gente já conseguiu transformar, para que isso se sobreponha às nossas sombras, que a gente valorize o que a gente já conquistou também, né? com certeza. E a gente também não sofre, né? Foi aquilo que você falou agora há pouco. Não tem necessidade nenhuma da gente achar que a vida é de sofrimento, né? A vida é de amor. Com Basta a certeza. gente entender como é o amor, né? Como é esse amor, né? Tá bom? Olha, o pessoal tá todo mundo comentando, fizeram vários comentários, poucos eu li, porque eu tô aqui tão encantada, tão apaixonada olhando a Delma, que eu não me atentei em tudo que foi escrito, mas eu vi aí que algumas pessoas já deram uma força, a Udna já respondeu a Luane alguma dúvida, então estamos juntos. Muito obrigada já, tá? Para todo mundo. Bom dia para o pessoal que chegou depois. E Eu agora a também. Delma Bom vai dia a todos. preparar Bom nosso dia a encerramento todos. aí. Pois é, eu vou fazer uma pergunta tecnológica. Se eu colocar uma música no meu notebook que está aqui do lado, será que dá para ouvir aí? Eu acho que Tá, sim, então, porque a gente já teve essa é, experiência com outras pessoas. tá. Então nós vamos tentar isso. Então eu quero dizer o seguinte, eu preparei, é uma música que ela não é muito ouvida, né? Pelo menos lá na nossa casa não é em meio espírita, muito embora é uma Uhum. música de amor, de Deus, de Jesus, de tudo. Então é uma coisa muito para nós próprios nesse momento. Então eu fiz isso para que a gente pense nisso, confie nisso, tá? E depois a prece é uma prece mais coletiva que eu também vou ler, tá bom? Uhum. Então a música é assim. Eu não vou cantar, eu vou colocar. E eu quero dizer a todos que estão aqui nos ouvindo que eu tenho uma máxima sobre essa questão daquilo que nos serve e daquilo que não nos serve, que é mais ou menos uma historinha de um chinês escultor que tinha uma pedra de bronze e ele ficava sempre fazendo esculturas. E a escultura que ele mais fazia bonita era o cavalo. E um dia, um sábio perguntou para ele, né, admirando o trabalho dele, eu quero entender como é que de uma pedra bruta, toda cortada de qualquer forma, você consegue fazer perfeitamente um cavalo. E ele, numa grande simplicidade, coincidentemente eu falei chinês, numa grande simplicidade, ele diz o seguinte: é muito fácil, eu pego essa pedra e dessa pedra eu tiro tudo que não é cavalo. Então, isso é a nossa vida, né? A gente pode pegar essa música e tirar dessa música só o que é espiritual, que é para o nosso olhar, nosso bem. E assim, todas as palavras, todas as leituras, tudo aquilo que nos leva todo dia, que a gente consiga esculturar, escultando, escultando, fazendo de forma, desenhando aquele formato para que atenda a nossa vida, o nosso bem. Tá ok? Então, eu vou colocar a música e depois eu faço a prece, é isso? Isso, Deixa eu exatamente. tirar, deixa eu tirar o telefone aqui da frente do notebook. Vamos ver se vocês vão ouvir. Tá dando? Tá? Tá Agora dando para não ouvir? ouvindo, não. Não. Mas a gente sabe cantar. Sua presença No meu viver. Você pode cantar junto comigo. Pegue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você.
trouxe aqui para aliviar seu sofrimento. Ele é toda fé, do princípio ao fim, de todo ser comigo. E ainda assim noite traz poeira, a cruz pesada, Cristo estará contigo. O mundo pode fazer você chorar, mas Deus te quer comigo. E ainda assim, hoje traz poeira, a cruz pesada, Cristo estará contigo. O mundo pode fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Jesus trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todo seu sofrimento. E ainda assim, noite traz poeira, se a cruz pesada, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ok, essa música me emociona muito. Excelente escolha, Delma. Ela já me fez passar momentos difíceis, mas prazerosos ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma prece que eu acho que depois dela a gente não precisa fazer mais nenhuma, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode. Só um minutinho. Uma faísca do seu. É porque eu estou lendo. Uma faísca, Pai, do seu divino amor pode fecundar. Um minuto. Um raio, Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim, Senhor, agradecemos esse momento. Agradecemos essa leitura, esse encontro, essas interpretações, a música que tanto acalma o nosso coração e essa prece maravilhosa de Cáritas. Peço desculpa a todos, eu não sei a prece de cor, mas eu acho linda, então eu a li. E nesse momento, quero pedir a todos que continuem em prece, que continuem o seu dia em paz, tranquilos, que os espíritos de luz, os amigos espirituais nos abençoem, nos acompanhem, transformando esse momento, que para nós pode parecer difícil, em algo bastante proveitoso, que seja alegre esse momento de estarmos em casa com os nossos mais próximos, fazendo prece, levando um pouco de amor pelos que não tão próximos estão. Que todos tenham essa mente, esse pensamento de nos unirmos nesse momento abençoado para a melhora do nosso planeta, para a nossa transformação íntima e para a transformação do mundo. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Que assim seja. Muita gratidão, Delma. Muito. Você também, por confiar em mim, na veinha. Foi uma Eu te... delícia. Muito bom te rever, mesmo que assim, por celular, né, por imagem. E eu quero você de novo com a gente em breve, tá bom? Marcaremos, então, tá bom? Aí eu vou ver se eu estou mais craque aqui nas coisas da tecnologia, tá? Um beijo para todos, uma boa manhã. Um Dá um ótimo dia beijo para aí. todos. Mando um beijo para a galera aqui, você também, Isso. o pessoal todo aí. Amanhã a gente está aqui de novo, 7 horas da manhã. A gente vai entrar no capítulo 3. Quem vai estar com a gente amanhã é o Marcelo Turra. E quem não conseguir ver no momento, né? Porque 7 horas da manhã, às vezes quem está em casa não consegue levantar tão cedo, fica disponível. Depois eu jogo para o YouTube também, para quem quiser. Vamos ficar por aqui. Beijo grande. Beijo a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.